A Assembleia lançou um movimento pelo encontro de contas entre Minas e União. É o apoio do parlamento à ideia do governo Pimentel para solucionar a dívida do Estado com o governo federal. Minas deve cerca de 88 bilhões de reais e tem um crédito com a União de 135 bilhões por conta da Lei Candir, que impediu que o Estado recebesse ICMS sobre produtos exportados durante 20 anos. Pelas contas do governo Pimentel, Minas deixa de ser devedor para ser credor. A Justiça já reconheceu a dívida federal e mandou que a legislação seja regulamentada para que os estados exportadores recebam por suas perdas. Mas essa é uma batalha que está só começando. Conversa comigo o advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior. Bem-vindo, doutor Onofre. É um prazer estar com você. É uma batalha mesmo que está só começando? É uma batalha muito grande. Essa reposição que se coloca é apenas as perdas diretas, né? Porque, na realidade, o Estado de Minas Gerais perdeu indiretamente muito, né? Basta ver que em 1996, quando a Lei Candir saiu, ela rompe, na verdade, com o equilíbrio do Pacto Federativo. Porque a Constituição falava o seguinte: ela atribui para os estados algumas responsabilidades e dá algumas receitas para o Estado, ou seja, os meios e o serviço que devia prestar. E o principal tributo do Estado, que é o ICMS, em 1996, a União intervém e, de alguma medida, coloca goela abaixo dos estados a necessidade dos estados desonerarem do ICMS as commodities, os produtos primários e os semi-elaborados. E isso no nosso Estado... caso, que é a carne, o minério, café, minério, café, né? Os produtos agrícolas, café e minério. Exatamente. Isso em Minas Gerais é uma destruição, né? E veja bem, na medida que desonera, a lei dizia que a União deveria compensar os estados pelas perdas. Estava na Lei Candir. Estava na Lei Candir. E por que compensar? Porque isso fazia parte do plano real, do equilíbrio do plano real, do equilíbrio das finanças da União. O plano real lá da década de 90 atrás. do Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Então os estados não poderiam pagar a conta do equilíbrio da União. Então a União deveria compensar os estados por essa perda de receita do seu tributo fundamental. Só que essa compensação nunca houve. Né? Não, ela sai provisoriamente, isso é prorrogado por 2 vezes, mas as perdas reais e o que a lei traz deixavam um resíduo enorme, a ponto de, no final de 5, 6 anos, não estarem compensando nem 20% das perdas. E isso se acumulou por 2 décadas. Isso que foi objeto... E isso nunca foi corrigido em tempo algum. Não. E aí o que está havendo é uma cobrança desse ressarcimento que não ocorreu. Veja bem, o Pará entrou e Minas Gerais entrou como amicus curiae, ou seja, hoje é uma lide do Pará e de Minas Gerais, acusando a União de ser omissa em estabelecer uma lei complementar que regulamentasse a reposição dessas perdas. Porque sistematicamente a União boicotou qualquer tentativa do Congresso Nacional. E foram várias, né? De regulamentar. Foram 22 tentativas. Ela boicota todas as tentativas para não tirar recursos da União e colocar nos estados, o que seria o justo e razoável, né? Na realidade, o que se ganhou foi a ACO 25, o reconhecimento de uma omissão lesiva aos estados por parte da União. O reconhecimento do Supremo Tribunal Federal. Por 11 a 0. Por 11 a 0. Né? E o voto está em vias de ser publicado. Na verdade, a decisão está em vias de ser publicada. Né? O voto leading foi do ministro Gilmar Mendes. Né? E do voto a gente pode tirar uma série de questões, né? De que da decisão também no plenário, é dado um prazo de 12 meses para a União fazer uma lei complementar que regulamenta essa compensação. Se ela não fizer,
o TCU deve fazer, ou seja, uma discussão técnica e não política. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou 12 meses, então 12 meses não foi a partir da decisão, porque se há um documento ainda para ser publicado. Não, 12 meses é da decisão, é conta da decisão no plenário. Então essa decisão que ocorreu em novembro do ano passado. Então 12 meses, novembro. Então em novembro está acabando o prazo. Exato. O pior não é isso. É que em 2018 o imposto caminha para o destino. Portanto, a compensação só existiria até 2018. Ou seja, o risco de os efeitos que derem a essa lei que sair determina se vai ganhar e não levar. Se de repente ganha, mas não é compensado de nada. Alguns estão dizendo que vai valer dali para frente, o que seria um tombo nos estados. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, deu uma declaração nesse sentido. Né? Que ele teme que isso aconteça. Que ele tem esse temor de que só passe a valer, tá? A União reconhece que deve, então vai valer daqui para frente. Se valer para frente, vale até 2018 só. Então, isso significa que esse crédito Minas Gerais, se isso acontecer, Minas Gerais não tem esse crédito. Seria um tombo. Seria uma indignidade, não é? Seria amoral. Mas aí abriria uma discussão judicial enorme, porque a decisão fala em compensação de perdas. Ninguém perde, não é, aquilo que ele ainda não ganhou, nem compensa algo que ele não ganhou. Então porque se compensação está falando de compensação, olha para o passado. Foi um prejuízo. Então o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal tem... pela forma como apresentou lá a decisão, tem um entendimento que se trata das perdas que sofreu no passado. Então seriam esses 20 anos. É uma compensação Mas o texto não é de perdas. O texto nós ainda não vimos publicado. O voto do ministro Gilmar deixa claro. A questão central é que quem prejudica alguém deve indenizar. E você prejudica por ação ou por omissão. Então agora nós entramos numa discussão nova a partir da decisão tomada pelo Supremo. É isso que não faz sentido. Na medida que o ministro Gilmar fala em 12 meses deve legislar, não é? A batalha por enquanto é política, não é jurídica. A batalha por enquanto é política. Ou seja, queremos saber se os deputados dos estados são dos estados ou são escravos da União. Nós queremos saber que lei que sairá. Disso que o senhor está dizendo, o senhor disse que a ação tem dois autores que são o Estado de Minas Gerais e o Estado do Pará. Sim. O Pará é governado hoje por um governador do PSDB e Minas Gerais por um governador do PT. Ao longo de 20 anos nós tivemos na União, no governo federal, o PSDB, né, em 2 mandatos, depois o PT em 3 mandatos, e agora o PMDB. A questão independe dos personagens políticos, independe das colorações partidárias, como é que é isso? Sua percepção é fantástica. O que está em jogo não é uma briga de partidos políticos. O que está em jogo, na realidade, é o federalismo brasileiro. Independente do governo, há uma tendência centrípeta de acumulação de poder na União. Na medida que recursos acumulam na União, os governadores comparecem ao presidente da República de pires na mão implorando por recurso. Então, se os estados estão deteriorados economicamente, os governadores precisam de pedir, implorar. Me vê um anelzinho aí, um metrozinho aqui, vão de pires na mão pedir recurso para o presidente da República. E veja bem, eu estou falando dos estados, mas eu poderia ir além. 25% desse recurso é dos municípios. Sim. Então nós estamos dizendo que os municípios dos estados estão à mercê do poder da União. Poder é poder, independe do que for. O que nós estamos lutando é por um equilíbrio no Pacto Federativo. E veja bem, Estado e município é o responsável por saúde, educação e segurança. Então, na realidade, nós estamos dizendo que nós pretendemos atender educação, saúde e segurança, que é o que clama a população mineira, por exemplo. Então nós estamos dizendo o seguinte, que a prestação de serviços públicos, a dignidade da pessoa humana é muito mais importante do que conta de economista vaidoso da União, no balancinho para ele falar que pagou tanto, a dívida é tanto. Nós estamos com uma discussão fatal no federalismo.
O que está em causa é o federalismo brasileiro, na medida que não é Minas que está em uma situação difícil, são todos os estados. Agora, doutor Onofre, existe brecha para que o governo federal não negocie? Existe. Mesmo a possibilidade com a decisão do existe. Supremo? Se isso acontecer, vai ser uma batalha jurídica que vai durar anos. Quem vai pagar por isso é o cidadão. A questão é se a União está disposta a isso, a que todos os cidadãos de todos os estados paguem pelo ajuste que ela quer fazer. Agora, como evitar essa batalha jurídica, que não é do interesse, naturalmente, do governo do estado, até porque travar uma batalha jurídica com a União é desigual, não é não? Eu tenho a impressão que a demarragem do processo foi feita pelo governador Fernando Pimentel a partir do momento que ele manda uma correspondência para o presidente pedindo um encontro de contas e uma conversa. Mineiro, ele conversa, discute, se necessário for, peleia, né? Mas o que se quer no momento é conversar. Acordo digno, acordos dignos, moralmente discutir a questão. Veja bem, nós temos uma bancada no Congresso, temos senadores. A pergunta que eu digo é a seguinte, e são em 15 estados, pleiteiam a mesma coisa. Será que os representantes políticos do estado no Congresso, não é? Seja diretamente no Senado ou na Câmara dos Deputados, será que eles vão votar ou decidir contra Minas Gerais? Será que os deputados e senadores do Rio vão decidir contra o Rio de Janeiro? Eu acredito que não. Agora, qual que é o grau de articulação dos estados? Porque quando a gente fala mesmo da representação nas casas do Congresso, a articulação ela é fundamental para que se trabalhe em torno do mesmo interesse, não é? Então, essas bancadas que estão lá, dos estados, elas têm que estar articuladas para pensarem no mesmo sentido. Em que pé que estão as articulações nesse sentido? Eu sei que o governador tem, digamos, tentado protagonizar esses encontros, né? E essa articulação. Exatamente. Os deputados do Rio de Janeiro foram a Brasília já. Os deputados do Rio Grande do Sul estão articulando. Isso só começou. Isso só está começando e já começou com essa dimensão. Tem causas que são fortes. Essa mal começou e ela deixa claro para todos a injustiça e o absurdo que seria uma união não negociar. Quando você tem uma razão tão forte igual nesse caso, quando você tem uma causa tão forte igual essa, eu tenho a impressão que isso é igual ao restício de pólvora. Agora, doutor Onofre, o senhor está dizendo que está só começando e tudo isso é trabalhoso, a gente sabe que é custoso e demorado. Não há uma urgência? Nós temos, qual que é a situação nesse momento? Tem uma dívida suspensa, o governo está deixando de pagar, mas não quer dizer que não... Não, o governo não está deixando de pagar não, está pagando. O governo mineiro está pagando não sistematicamente. Não tem parcelas que estão sendo... já está pagando já voltou sistematicamente, sistematicamente, e com a faca no pescoço, porque se Quanto não pagar a União... por mês? Algo entre 200 e 300 milhões, porque foram escalonadas até voltar ao real. Vamos falar, algo entre 4 e 5 bilhões por ano, 6 bilhões por ano. Então já retomou os pagamentos. Já retomou o pagamento. E isso é saúde, educação e segurança que se tira para encher os cofres da União. Então nós já estamos sofrendo isso. Estamos pagando a dívida. E se não pagar, a União congela repasse federal e tudo. É o devedor mais feroz, é o credor mais feroz. Se você não pagar, ele te toma imediatamente. Não é? É a mãe madrasta. Se não pagar, ela toma. Não é? Então, na realidade, o que se quer, ninguém está querendo receber dinheiro da União, que desequilibre a União. A única coisa que se diz, e que seria altamente indigno, seria cobrar de alguém que em qualquer critério de justiça que se imaginar, tem mais créditos com você do que débito. O senhor está falando que não quer nem receber, é porque, na verdade, tem uma conta aí que são 135 bi a receber, levando-se em conta o que que foi suspenso durante 20 anos. Não é? Menos a 88 bi. Que é a dívida do Estado
para com a União, que Isso ela daria corrige em quase... Selic capitalizada, Sim. juros sobre juros. Isso daria aí quase 50 bi. A diferença. A diferença, que o governo do Estado, em tese, teria que receber. O governo do Estado não está, na negociação, não está se propondo a receber, não está cobrando isso. Por enquanto, o governo do Estado então, acha injusto estar pagando uma dívida para a União quando potencialmente, vamos dizer assim, ele é credor de um montante maior. Daí o encontro. Essa é a proposta do Estado no momento. Antes de discutir qual é o valor exato ou qualquer coisa, ele se propõe a parar de pagar. Esse é o teor da correspondência nesse exato momento, não é? E isso daí é uma questão absolutamente justa, né? Uhum. Bom, agora, enquanto se trabalha nessa tentativa de ressarcimento e de se fazer esse encontro de contas, os estados estão numa crise terrível, especialmente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, parece que nessa ordem, né? Mas todos estão em Minas Gerais os serviços ainda né? funcionam. Você vê o estado equilibrado, que é o Espírito Santo, você viu a crise da polícia lá, equilibrado, mas a que preço? O que é? Isso é o equilíbrio? É esse o equilíbrio? Minas Gerais, pelo menos, está equilibrado com o serviço público funcionando. Ele continua pagando a folha dentro do mês, não é? Agora, então, com essa situação assim, dramática, o governo federal pressiona, né, os estados a fazerem uma renegociação nos termos que o Ministério da Fazenda determinou. Que negociação é essa? Isso é negociação? É uma renegociação que ainda é um projeto que ainda está no Congresso, né? Que ainda a discussão não está fechada, uma situação draconiana. Mas está propondo aí, está querendo que os estados vendam ativos, façam um enxugamento grande do funcionalismo, corte em folha de pessoal, enfim, tem exigências que o governador Fernando Pimentel já se manifestou mais de uma vez contra, né, diz que não faz. Como é que fica esse impasse, né? E esse impasse, ele é um impasse político, mas é também jurídico, não é? Como é que o senhor vê a perspectiva de desdobramento é tudo uma relação de causa e efeito. Você veja bem, se você foi impactado e de forma reconhecida pelo Supremo por 20 anos, por 2 décadas nas suas receitas, a ponto de chegar a um montante de 135 bilhões, não é? Alguma razão existe nisso. E eu acho que um valor esse montante tão grande e uma dívida de 88 mostra que talvez não tenham sido vários governos ou uma sucessão de governos que erraram. Talvez o erro mais grave tenha sido de uma política maluca da União de desonerar a exportação de commodities e quebrar o Estado de Minas Gerais. Eu vou dizer o seguinte, 135 bilhões é o prejuízo direto. Você imagina o que a desindustrialização de um Estado exportador de minério e de produtos agrícolas, imagina o montante que isso significa. Minas Gerais investiu pesadamente num parguzeiro que virou pó. A indústria siderúrgica hoje tem dificuldades e patina, na medida que o produto que chega da China com aço mineiro chega em preço que concorre com as indústrias. Não, mas o que as desonerações tiveram a ver com isso? Então, veja bem, na medida que você desonerou a exportação de commodity, as empresas mineradoras passaram a exportar minério. Então, o plano mineiro de fazer gusa, siderurgia e atrair indústria automobilística, ele entrou em derrocada. Isso foi poderia haver de investimento destruído. No setor siderúrgico? Eu posso te dizer que essa perda indireta com desindustrialização talvez seja muitas vezes maior do que a perda direta de receita de ICMS, porque a receita mineira só caiu. Esse processo de desindustrialização em Minas Gerais foi fatal para a economia mineira em 2 décadas. Então, veja bem, nós temos vários fatores que a gente pode dizer que Minas Gerais foi destruída por uma política centralizadora e destrambelhada da União. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu digo é o seguinte, o servidor público mineiro ganha muito menos do que o servidor público federal.
Minas Gerais, se tiver que cortar hoje, vai cortar onde? Em saúde, educação e segurança? É isso que é o clamor do povo mineiro, é o clamor de qualquer cidadão. Você vai destruir mais onde? Educação, saúde e segurança? É isso que se quer destruir? E outra coisa, alienar empresas lucrativas, reduzindo fonte de receita de Minas Gerais? Que plano destrambelhado é esse? Eu te causo um prejuízo cabal, diretamente e indiretamente, exijo que você enxugue, que você destrua, não é mais enxugar, é destruir e te pressiono para destruir mais. Afinal de contas, onde nós vamos chegar? Ao desmonte de toda a máquina estatal e de uma forma atabalhoada? Na verdade, para o cidadão não é um desmonte de máquina, não. O cidadão fala, não, o Estado precisa enxugar mesmo. Não. É tirar do Estado prestador e jogar na União, que é onde deveria estar enxugando. Então, na verdade, é uma trama que engana a todos. Você acha que está enxugando o serviço público, o mais neoliberal fala, está enxugando o serviço público. Mentira, você está tirando o recurso do Estado e jogando na União, lá em Brasília, acastelado em Brasília, e destruindo saúde, educação e segurança, e com isso jogando no bueiro o futuro de Minas Gerais. Doutora Onofre, vocês vão ter muito trabalho pela frente. Muitíssimo boa sorte. Minas Gerais precisa de enfrentar a questão. O empresariado apoia, porque ele sabe que sequer os créditos de exportação ele consegue receber. Ele sabe que hoje não é uma política centralizada da União que vai alavancar o desenvolvimento do país. Ele sabe que a força motriz hoje, a esperança do Brasil, está nos municípios e nos estados, não é mais encastelada em Brasília. Isso não resolveu e jamais vai resolver o problema do país. E isso todos sabem. Doutora Onofre, muitíssimo obrigada por vir ao mundo político. Mais uma vez, boa sorte com a peleja. Ela é grande. Eu conversei com o advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior. Ele veio falar conosco sobre a proposta do governo mineiro, do governo Fernando Pimentel, de um encontro de contas entre o Estado de Minas Gerais e a União. Um encontro de contas para resolver a questão da dívida de Minas com a União, que é uma dívida que alcança aí, que ultrapassa os 80 bilhões, chega a 88 bilhões, e Minas reclama que a União faça um ressarcimento. A Minas é credora, se coloca como credora da União, e faça um ressarcimento relativo à Lei Candir. Minas Gerais deixou de receber durante 20 anos pelo ICMS das exportações das commodities mineiras, que eram extremamente importantes para o Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.